Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária do dia 25 de setembro de 2024. Cumprimentar toda a Câmara, os funcionários, público, também quem nos vai acompanhar através da transmissão digital desta reunião. E começamos pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. E queria saber se alguém se quer inscrever neste ponto. Não, ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O senhor vereador, portanto, que não esteve presente, portanto, é aprovada por unanimidade, porque não esteve presente. Muito bem. Passamos ao período antes da ordem do dia, e eu, antes mesmo de perguntar, que depois a quem quer intervir, tinha então um voto de louvor para apresentar em torno daquilo que foram, enfim, os incêndios que assolaram o nosso concelho a semana passada, e eu pedia à doutora Ana Paula Carneiro o favor de ler e, enfim, obviamente é em meu nome, mas se a declaração de voto está preparada para que possa ser naturalmente subscrita por todos, ou com este teor, ou eventualmente com alguma alteração que queiram sugerir, pois podemos falar também sobre isso. Eu pedi então à senhora doutora Ana Paula Carneiro o favor de proceder à leitura. Voto de louvor. Entre os dias 16 e 18 de setembro, ocorreram no Concelho de Baião diversos incêndios rurais que se revestiram de uma elevada perigosidade e provocaram uma grande destruição em diversas freguesias. Estes incêndios deflagraram num período em que o país se encontrava em estado de alerta, devido a condições meteorológicas que indicavam um risco de incêndio máximo em grande parte do território nacional. A conjugação de ventos fortes e quentes, temperaturas elevadas e umidade baixa resultaram numa situação que tem sido descrita como nunca vista na nossa comunidade, pela velocidade de propagação dos incêndios, pela simultaneidade com que ocorreram diversos focos, mas também pela potência que caracterizou estes fogos, aliado à orografia desafiante que caracteriza Baião. Os incêndios levaram à perda de muitos bens materiais, incluindo habitações, veículos, equipamentos, unidades produtivas, campos agrícolas, animais ou plantações florestais. A total dimensão dos estragos apenas será conhecida quando estiver concluído o apuramento, que se encontra numa fase já avançada. A extensão da destruição e da perda teria sido maior não tivesse sido a ação de diversas entidades, que se revelou determinante para a proteção das pessoas, dos bens e da natureza. Esse esforço traduziu-se nas operações de combate aos incêndios, mas também no corte de condicionamento de estradas e na monitorização permanente das condições de segurança nestas vias. Prosseguiu com o auxílio direto aos cidadãos, que envolveu ainda a realização de evacuações e o transporte e concentração de pessoas em zonas de apoio à população criadas para o efeito. O trabalho neste domínio materializou-se igualmente no apoio logístico e na disponibilização de bens alimentares àqueles que estavam na linha da frente na resposta aos incêndios. Foi concretizado ainda na prestação de cuidados de saúde e na verificação das necessidades das populações escolares, nomeadamente sobre se estavam reunidas as condições para o funcionamento das escolas. Menção também para a monitorização e reparação de redes de energia, de água e de telecomunicações, entre outras. Por todo o esforço, dedicação, profissionalismo e coragem que exigiu a resposta aos incêndios rurais e às suas consequências, devem ser evocadas as diversas entidades e cidadãos que estiveram na base de todo este trabalho, nas pessoas dos comandantes dos Bombeiros Voluntários de Baião e dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Zeda, respectivamente Alexandre Pinto e Márcio Vil, e dos presidentes destas associações humanitárias, respectivamente José Arlindo Azevedo e José Miranda. Agradecemos o trabalho realizado por todos os bombeiros e bombeiras. Nos comandantes do destacamento territorial de Amarante e do posto territorial de Baião da GNR, respectivamente Capitão Luís Alves e Sargento Ajudante José Alves. Agradecemos o trabalho realizado por todos os militares da Guarda. No comandante do Comando Subregional do Tâmega e Sousa, Sérgio Barros, agradecemos o trabalho realizado pelos elementos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Nos responsáveis destas entidades, agradecemos o trabalho realizado pelos sapadores
florestais do Tâmega e Sousa e pelos pilotos dos meios aéreos. Nas pessoas dos presidentes de junta das freguesias afetadas, Daniel Guedes, Ancedo Ribadouro, David Monteiro, Campelo e Ovil, António Bento, Gestaçoa, Paulo Eurico Gove, Joaquim Carneiro, Grilo, Luís Pereira, Santa Liquádia Mesquinhata, António Vieira, Santa Cruz e Santo Tomé de Covelas, Luís Pereira, Loivos do Monte, António Jorge Rodrigues Teixeira e Teixeiró, António Carneiro Valadares e André Ribeiro Biariz. Agradecemos o trabalho realizado pelas autarquias de freguesia. Na coordenação do Serviço Nacional de Proteção Civil, em José Manuel Ribeiro e Luciana Pinto, agradecemos o trabalho realizado por todos os elementos deste serviço. No Presidente da Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, Filipe Bento, agradecemos todo o trabalho realizado pelos colaboradores do município. Nos senhores parques envolvidos, agradecemos todo o trabalho de proximidade e de tranquilização da população num momento difícil. Nas pessoas dos responsáveis de entidades como Águas do Norte, Redes e Infraestruturas de Portugal, agradecemos o trabalho realizado na reposição da normalidade de funcionamento destes sistemas essenciais à qualidade de vida das pessoas. Por último, deve ser enaltecida a população baionense pelo modo como enfrentou as adversidades, como procuraram sempre estar do lado da solução e não se pôr em perigo ou pôr os outros em risco, e como conseguiram ser solidários com o vizinho e também com as corporações de bombeiros. Muitas vezes, os cidadãos usaram meios próprios para enfrentar os fogos e proteger os seus bens. Referência ainda para as empresas e particulares que disponibilizaram meios e recursos à proteção civil. Também o movimento associativo se uniu em apelos e manifestações espontâneas de entreajuda com quem esteve na linha da frente dos incêndios. É nosso dever louvar todos os que proporcionaram esta resposta coletiva aos incêndios, que infelizmente e apesar de tudo não provocaram vítimas, vítimas mortais. O país, o Estado, as comunidades locais e os cidadãos devem fazer uma reflexão sobre o que ocorreu e procurar tomar as medidas estruturais e conjunturais para que os nossos territórios caminhem na direção certa, rumo a uma maior segurança, resiliência e capacidade de se protegerem contra situações extremas como as que se verificaram e que provavelmente se irão verificar de forma mais aguda e regular no futuro. Em função do exposto, o Presidente da Câmara Municipal propõe a atribuição de um voto de louvor que será aprovado e subscrito por toda a Câmara como reconhecimento e gratidão a todas as entidades envolvidas na resposta aos incêndios rurais e no apoio às populações pela forma dedicada como desempenharam as suas funções, pelo seu compromisso na proteção do próximo e pela solidariedade demonstrada. Baião, 25 de setembro de 2024. Queria saber se, então, toda a Câmara se associa a este voto de louvor, com este teor ou, eventualmente, com alguma sugestão de alteração? Não? Então, punha a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade este voto de louvor. Portanto, não temos a Sra. Vereadora Célia Azevedo, que penso que, entretanto, justificará a sua ausência oportunamente. Já, sim, muito bem. De maneira que eu punha, então, agora, perguntava aos senhoras e senhores vereadores quem se querem inscrever no período antes da ordem do dia. Sra. Vereadora Anabela Cardoso, Sr. Vice-Presidente, Sra. Vereadora Olívia, Sr. Vereador Henrique Gaspar. Sra. Vereadora Anabela, faz favor. Muito boa tarde a todos. Queria aqui deixar o registro de que amanhã, dia 26 de setembro, durante a tarde, vamos acolher no Auditório Municipal a iniciativa BUPI Envolve. É uma iniciativa promovida pela estrutura do BUPI a nível nacional e que se destina aos técnicos habilitados para tratar das questões deste serviço. Portanto, será uma ação que pretende fazer um balanço da implementação do BUPI e apresentar aquilo que são os indicadores de desenvolvimento do projeto. A sessão não é aberta ao público, é apenas para os técnicos habilitados, mas aproveito para deixar aqui o apelo para quem ainda não registou os seus terrenos, que o possa fazer.
O BUPI funciona em Campelo, em Ancede e Santa Marinha do Zezer, portanto, é uma oportunidade também para o registro das propriedades. Depois de dizer que no fim de semana passado nós suspendemos as atividades culturais que tínhamos programadas, mas este fim de semana já iremos retomar a nossa programação tal como estava previsto e teremos no dia 28 de setembro às 21h30 no Auditório Municipal a peça de teatro Retro A Viagem, uma peça cheia de humor e que fica aqui o convite para que todos possam participar também para desanuviar deste período difícil que passamos. Depois, no dia 4 de outubro, às 21h30, na Igreja da Teixeira, iremos acolher mais uma iniciativa do projeto Património Convida, um concerto com Rui Fernandes, que interpretará um concerto de viola amarantina. Fica também o convite para que se possam associar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Anabela, Sr. Vice-Presidente, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores, serviços da Câmara. Também muito rapidamente, só dar aqui duas notas relativamente a um dos pelouros que me estão atribuídos, o pelouro do desporto. A primeira tem a ver com aquilo que também foi o cancelamento do 25º Grande Prémio de Atletismo em Ancede. Foi cancelado também devido às situações que ocorreram no território dos incêndios florestais, mas o mesmo já foi remarcado para dia 27 de outubro. Como já havíamos dito, o próprio Grande Prémio também contempla o encerramento do nosso Plano Municipal de Caminhadas, portanto, deixar esse registro para todos que estavam inscritos e que tinham disponibilidade para participar na prova no último fim de semana, para que voltem a pôr nas agendas o 27 de outubro para a realização deste Grande Prémio e do encerramento do Plano Municipal de Caminhadas. Depois também outra informação, era só para transmitir que também nos associamos àquilo que é as comemorações da Semana Europeia de Desporto, que decorre entre o dia 23 e o dia 30 de setembro, e também deixar essa informação para que realmente se associem às atividades que estão a ser desenvolvidas, nomeadamente aquelas que também se desenvolvem na piscina municipal coberta, que já está novamente em funcionamento, assim como outras atividades que estão a ser identificadas nas nossas redes sociais, portanto, apelar à participação de todos. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sra. Vereadora Olívia Mendes, faz favor. Sim, muito boa tarde a todos. A minha intervenção neste período era, de facto, um voto de louvor que já foi feito no início da reunião, portanto, só me resta, de facto, acrescentar um bem-aja a todos os que combateram esta situação terrível, mas aproveitar para pôr aqui algumas questões relativamente a Baião, ao nosso município, porque sendo o primeiro município português certificado como destino turístico sustentável, acho que as medidas vão ter que ser mesmo muito rigorosas. E, se o Sr. Presidente me permite, tinha aqui algumas sugestões que, relativamente ao controle mesmo da plantação de eucaliptos, é assim, eu acho que é uma planta, como todos sabem, primeiro não é nossa, nada contra o que vem de fora, obviamente, mas devíamos preservar, de facto, o que é nosso, como os pinheiros e os carvalhos, e os eucaliptos ser mais restrito por dois motivos. Primeiro, porque também destroem os carvalhos e os pinheiros, e porque consomem demasiada água. E, portanto, o nosso bem essencial, e que está, e como já referiu aí mesmo no louvor, as condições climatéricas vão piorar. E, portanto, acho que são medidas que têm que se tomar e têm que ser drásticas. A sensibilização sempre, apesar de que já começo a achar que tanta sensibilização parece que não chega, não percebo, não consigo entender. Aplicar coimas a quem não limpa os terrenos e aplicá-las, aplicar mesmo. E relativamente à reflorestação da nossa vegetação, que foi praticamente que desapareceu, envolver a parte escolar será sempre uma boa aposta, porque as nossas crianças estão sempre muito disponíveis para este tipo de eventos e ensinam muito a nós adultos.
Só mais um ponto, que não sei se é possível, mas à semelhança do Distrito de Aveiro, da questão da água, dos proprietários que usaram a água da rede pública, de facto com a apresentação da fatura e com a leitura do contador, mas ter algum apoio financeiro nesse ponto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Henrique, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, a mesa, os colegas vereadores, os serviços de apoio e o público. E também para quem nos vai ver dentro de dias lá em casa. E a minha inscrição é só para dar nota de uma iniciativa que se vai realizar, e sendo certo que ela já está a ser divulgada nas redes sociais, mas quero aproveitar aqui para divulgar, uma vez que esta reunião vai ser vista depois pelo público em geral, e que é a seguinte: no dia 4 de outubro assinala-se o Dia Mundial do Animal e do Médico Veterinário. E para assinalar esta data, o município, através dos serviços de médicos veterinários, vai realizar uma caminhada, ou uma caminhada para cães. E dizer, pronto, que esta caminhada é gratuita, as pessoas podem participar quem quiser, podem trazer os seus animais, e também quem não tiver animais também pode participar, porque nós temos muitos animais no nosso abrigo que as pessoas podem aproveitar para fazerem a caminhada. Portanto, o apelo aqui é para que as pessoas participem, porque o objetivo é promover a adoção animal, e julgo que esta é uma iniciativa que pode muito contribuir para a promoção da adoção animal. Portanto, participem, alguma informação que precisem, liguem para o município, para os serviços médico-veterinários, porque darão as informações que forem necessárias. Aproveito já para dizer que, para participar nesta caminhada, os animais têm que estar licenciados, têm que ter microchip e têm que ter a vacina antirrábica. Portanto, sem preencher estes requisitos, não podem participar. Portanto, quem quiser participar, esteja à vontade, porque é gratuita e será um contributo bom para promover a adoção animal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, só, enfim, algumas considerações às interpelações que foram feitas pela Sra. Vereadora. Portanto, começando por destino sustentável, e portanto que é preciso medidas rigorosas, e refere nomeadamente um controle da plantação, nomeadamente dos eucaliptos, entre outras coisas, também porque consomem muita água, e eventualmente uma aposta mais em pinheiros e carvalhos. Ora bom, uma nota relativamente a isto: não é a autarquia que digamos que licencia ou que aprova as plantações, não é? Portanto, há um conjunto de entidades e legislação própria que, enfim, permite que elas sejam ou não sejam, e em que condições sejam. Esta é a primeira nota, porque naturalmente no que depender de nós a sensibilização é total, e já vou falar a seguir que nós próprios, enfim, servindo até como exemplo, era também um desses objetivos. Tínhamos aqui um projeto piloto que o queríamos apresentar agora em breve, porque fizemos comprámos uns terrenos, conforme é sabido, nas serras, e nomeadamente onde já fizemos uma rearborização, que era aqui na Serra da Abobreira, com 9.000 plantas, não é? E que obviamente respeitava aquilo que deveria ser a nossa floresta, portanto, fundamentalmente com carvalho e com castanheiro, que são mais até do que o pinheiro. O pinheiro também não é das melhores espécies quando nos referimos, apesar de ser, enfim, da nossa região, mas quando estamos a tratar de questões de incêndios florestais também não é digamos, a árvore que mais se adequa. E, portanto, mas queria esta primeira nota. Portanto, no que depende de nós, naturalmente estamos muito sensibilizados, e dentro até dessa linha que referiu, o destino turístico sustentável, e como digo, não precisava de puxar de muitos argumentos, bastava ver esse exemplo que nós queríamos dar e queríamos mostrar, e que, infelizmente, grande parte com este incêndio foi ele próprio consumido pelas chamas. Pronto, esta é a primeira nota. Depois, que outras medidas, dizer que, enfim, para além de um conjunto
de iniciativas que tomamos logo ali nos dias a seguir, de envolver todos naquilo que era a resposta que era preciso dar logo no pós-incêndio. E, portanto, logo na quinta-feira, portanto, os incêndios duraram até quarta-feira, logo na quinta-feira reunimos de manhã com todos os senhores autarcas de freguesia, com, digamos, um duplo propósito. Um deles era que, digamos, havia, agora estou na dúvida se foi acho que foi na quinta logo, mas um propósito que era esse levantamento que tínhamos que fazer das situações de perdas de bens, para depois fazer chegar à CCDRN, à Comissão de Coordenação da Região Norte, para assinalar essas situações, para que possam ser passíveis de serem apoiados por fundos, sejam nacionais ou comunitários, para ajudar a mitigar estes mesmos prejuízos. Portanto, logo ao início da manhã, depois uma reunião com as equipas internas da autarquia, no sentido de nos organizarmos, de darmos uma resposta rápida também àquilo que é a recuperação dos estragos que houve no espaço público, nos espaços, nos equipamentos, e, portanto, nós até sexta-feira repusemos, as dezenas de caixotes do lixo, nomeadamente indiferenciado, que arderam com os incêndios, e, portanto, foram todos repostos, penso que na totalidade, até sexta-feira. Também contactos com a Resi Norte, no sentido de repor aqueles que eram os ecopontos também, que arderam, mas depois fomos mais além naquilo que diz respeito, por exemplo, a paragens, que também arderam, e que nós tivemos esse empenhamento no sentido de não perpetuar muito no tempo aquilo que eram imagens desta devastação. Depois, dizer-lhe que ainda na sexta-feira recebemos cá também um eurodeputado, Sérgio Humberto, um eurodeputado do PSD, que também quis inteirar-se, dos problemas que tínhamos, e foi uma reunião cá em Baião, juntamente com a senhora Presidente da Câmara do Marco de Canaveses e o senhor Presidente da Câmara de Amarante, e o inteirar-se era também na perspectiva de ver se há mecanismos europeus que possam ser ativados para dar resposta a estas situações, e, portanto, estamos muito atentos quanto a isso. Tivemos ainda já na segunda-feira a visita do Dr. Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista e também deputado, que também, juntamente com outros autarcas do distrito, e nomeadamente aqueles que foram mais afetados por esta devastação dos incêndios, e quis vir ao local manifestar também essa solidariedade e disponibilizar-se também para ajudar, e dizer que, teremos na próxima sexta-feira, às 10h30 da manhã, uma reunião com a Sra. Diretora Regional do ICNF, portanto, que tem a ver exatamente com esta questão da floresta, para também, nos ajudar, quer tecnicamente, quer materialmente, porque eles têm viveiros e depois têm know-how, para, naquilo que é da nossa responsabilidade, nos ajudarem a recuperar o que é recuperável, mas mesmo também naquilo que não é na nossa responsabilidade, ver que linhas de evolução pode haver mesmo relativamente aos privados, aos particulares, e que queiram também aproveitar esse mesmo know-how. Eu espero que na próxima semana tenhamos cá em Baião também o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, falei com ele também esta semana, ontem, salvo erro, anteontem, dizer que gostávamos muito que viesse cá ao território, também para mobilizar aquilo que foram os instrumentos que ele tiver ao seu alcance, para nos ajudar também neste propósito, e também um contacto com a Secretaria de Estado das Florestas. Eu tinha estado, esqueci-me de dizer isso há bocadinho, ainda na quarta-feira tinha estado, juntamente com outros autarcas, em Penafiel, numa reunião com o Sr. Ministro da Coesão Territorial, Castro Almeida, e onde também tinha estado com o Sr. Secretário de Estado das Florestas, e que já tinha lançado também o convite para vir a Baião. Eu penso que um telefonema que estávamos a receber há bocadinho aqui, que seria da Secretaria de Estado, era um número de Lisboa, portanto estou à espera também para me confirmar qual é o objetivo, é mobilizar dentro daquilo que é a nossa
capacidade, enfim, de sensibilização e de influência todos os organismos do Estado no sentido de nos ajudarem a develar ou a lidar com, enfim, esta situação com que estamos a viver. Temos alguns projetos que já tinham sido apresentados e um deles, por exemplo, que se tem falado muito nos últimos dias, nós já o tínhamos apresentado há algum tempo, designadamente a disponibilidade / interesse, até porque temos um estudo de viabilidade económica e também do potencial energético daquilo que é a nossa biomassa, ou seja, dos sobrantes, quando fazemos uma limpeza, podermos utilizar isso, nomeadamente para a produção ou de eletricidade, ou de calor, ou de pellets, e, portanto, também estamos a fazer esses contactos todos para, enfim, quer dizer, aconteceu o que aconteceu, estamos todos tristes, mas, obviamente, as populações lá fora esperam da nossa parte a ação, e é isso que estamos a fazer, com motivação, com arreganho, como sempre, no sentido de mitigar, por um lado, aquilo que são os efeitos nefastos, mas, obviamente, ver também estes momentos como oportunidades de ver onde é que, à nossa medida, podemos também melhorar. Naturalmente, as questões da sensibilização, e isso é muito importante, porque é verdade que nestas alturas ficamos todos muito mais sensibilizados. Acho que, e tenho dito isso a todos os governantes, já o dizia anteriormente, e é importante já agora, senhora vereadora, também naquilo que puder, porque sei que lida com muita gente, essa mesma sensibilização. É verdade que há questões que têm a ver com, enfim, as alterações climáticas, que dizem os especialistas não estarão para melhorar, estarão para piorar. É verdade que o Estado tem aqui um papel muito importante, no meu ponto de vista, que era isso que nós estávamos a fazer, e continuamos compradores de terrenos nas serras, que é ordenamento florestal e gestão florestal, portanto não é só ordenar, é haver uma gestão que seja profissional e que permita, nomeadamente aos particulares, poder ter rendimento da floresta, porque senão não a tratam. Mas é muito importante termos esta noção, porque muitas questões mais sensíveis é também, para além disto, das alterações climáticas, que podemos fazer todos alguma coisa quanto a isso, nas questões da sustentabilidade, mas é a questão da limpeza dos terrenos. 70% do nosso território é florestal ou áreas verdes e, portanto, se as pessoas não limparem, obviamente teremos um problema. E desengane-se, eu tive a oportunidade de escrever isso, num desabafo pessoal, porque acho que era importante também, é que depois as pessoas olham normalmente para o Presidente da Junta, ou para o Presidente da Câmara, ou para o Governo, como se não se limpa, são esses senhores que devem fazer as limpezas. Sejamos claros, quando há um incêndio, e às vezes também ficamos muito pela questão das limpezas, das questões das alterações climáticas, temos que nos lembrar, à primeira hora, é que para haver um incêndio, à partida houve lume, houve alguém que o lançou. Esta é a primeira nota. Mas depois, não podemos estar sempre à espera que seja o outro, e esse outro, por norma, é o Presidente da Junta, ou é o Presidente da Câmara, ou é o membro do Governo. Tudo muito bem, os membros do Governo e os Presidentes de Junta e as autarcas também têm responsabilidades, e se tiverem terrenos também os devem limpar, mas obviamente cada proprietário deve limpar o seu terreno. E, portanto, há uma ideia errada que vai prevalecendo, e é muito importante que as pessoas estejam cientes disso. É verdade que se um proprietário não limpar o terreno que tem que o limpar, em última instância a Câmara pode substituir-se e ir lá fazer essa limpeza. Mas essa não é a regra. Ou melhor, isso é o fim de linha. Porque o importante é que as pessoas, se têm aqui uma casa, e se está em zona florestal, porque depois também é preciso fazer uma diferenciação entre se estamos em perímetro urbano ou em perímetro florestal. E, portanto, esta lei que eu vou referir é em perímetro florestal, que há floresta à volta. É importante perceber que se eu tenho uma casa e tenho um vizinho ao lado que não limpa o terreno e estou em zona florestal, a primeira coisa que eu devo fazer não é ir falar com o Sr. Presidente da Junta ou com o Sr. Presidente da Câmara a dizer, olha, aquele vizinho não limpou o terreno. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ir falar com o vizinho para ele limpar. Aliás, o ideal era que nem fosse preciso eu dizer-lhe, era que o vizinho limpasse. Mas o primeiro passo, se essa limpeza não for feita, é eu falar com o meu vizinho e dizer, limpe. E se ele limpar, está resolvido. Se não limpar, eu próprio me posso substituir, faço a limpeza e apresento-lhe a fatura. E ele tem que a pagar. Agora pode dizer, bom, mas se não pagar, então o tribunal vai fazer pagar. O que é que acontece? É que se criou a ideia de que quando o vizinho não limpa, então vá à sua Câmara.
e a Câmara é que tem que fazer a limpeza. Não é assim. É importante as pessoas perceberem que mesmo quando venha a Câmara, que nem deviam meter a Câmara nisto, que já tem tantas coisas para fazer, portanto, mesmo quando venha a Câmara vai sim, ok, notificar a pessoa que tem X dias para se pronunciar e depois ainda pode contestar e tal, e quanto tal, passaram 4 ou 5 meses. E a Câmara, mesmo que depois vá fazer a limpeza e que depois a seguir vai então também lhe pedir a fatura, e se a pessoa não lhe vai meter a fatura, e se a pessoa não pagar, vai metê-la em tribunal. E, portanto, não é por aí que as coisas funcionam. Portanto, quando se fala na sensibilização, é importante percebermos isto. Porque a Câmara, para fazer face aos terrenos que tem que limpar e às centenas de quilómetros que tem que limpar de vias, tem muito pouca margem para se substituir a 1, ou 2, ou a 3, ou a 5, ou a 10 proprietários que não cumpram. Mas sabe, eu também escrevia isso estes dias, aqui há uns anos, quando se começou a falar nisto, eu pedia ao nosso coordenador municipal, ao nosso gabinete técnico florestal, ok, então, se os proprietários, no limite, nenhum deles limpar, quantas situações é que nós tínhamos que nos substituir? 11.000 situações. É impensável, é impossível. Ninguém fique com a ideia que a solução para a limpeza dos terrenos no Conselho é pela Câmara ou por qualquer outra entidade pública. Tem que ser as pessoas a assumir isso. Agora, bom, depois dava-nos aqui por uma discussão muito grande, porque, enfim, a questão é bom, mas as pessoas às vezes não têm elas próprias posses para poder fazer a limpeza. Ok, há aqui situações que merecem uma reflexão grande para o futuro e podemos fazê-la também aqui, mas eu queria só dizer agora, aproveitando isto que me está a dizer da sensibilização, a sensibilização passa claramente por quem tem um terreno arranjar forma de ter que o limpar, porque senão depois atira-se para os presidentes das câmaras que não fazem umas limpezas e tal. Bom, é como digo, para fazer as limpezas que a Câmara é obrigada e que as tem feito dentro do possível, não é? Nós, espaços em perímetro urbano, limpamos pelo menos uma vez por ano, em perímetro urbano, quer dizer, enfim, se for aqui na vila, que também há terrenos à volta, aqui é perímetro urbano pelo menos uma vez. Se é propriedades em que também as temos em zonas florestais, no mínimo 2 vezes, e é a mesma coisa para as vias municipais, e que muitas vezes são 3 vezes. Este ano há vias que nós limpamos por 3 vezes. Sejamos claros, nós não temos condição para ir muito mais além daquilo que estamos a fazer. Portanto, agradecer esta questão da sensibilização, porque é uma sensibilização para todos. Coimas, é também importante perceber, a coima decorre de um processo. Ora, nós temos algumas situações dessas que, ao fim de 6 meses, estão por decidir. Não? O ideal, eu dizia isto estes dias, enfim, nessas reuniões que fui tendo com estas entidades que vos disse, que é terrível porem esses ónus do lado da autarquia. Poderia ser outra entidade. É verdade que as outras entidades também, se calhar, dispensavam bem isso. Mas, por exemplo, se a senhora vai sem cinto de segurança na sua viatura ou vai sem capacete e há uma autoridade que a autua e não tem que vir à Câmara, também aqui não teria que ser. Tomara eu que não tiver, porque é cá de ser a Câmara. Não é? A Câmara que seja autuada quando, eventualmente, também não cumpre. E, portanto, esta questão das coimas, não há dúvida que é também uma situação onde temos que, naturalmente, trabalhar todos, mas é a lei, quer dizer, nós cumprimos aqui a lei, mas apelar a esta questão da sensibilização. Reflorestação, bom, estamos de acordo, a questão da sensibilização também por via da escola, claramente, não é? Os alunos, as nossas crianças, para as questões ambientais é um veículo ótimo. Falávamos aqui há uns tempos atrás da questão da reciclagem, é muito por aí também, e obviamente já as vamos envolvendo. Todos os anos temos ações, nomeadamente de reflorestação, em articulação com as escolas, e temos que continuar com isso, e como eu lhe dizia, quer dizer, nós éramos o exemplo disso. Nós temos comprado terrenos precisamente para dar esse exemplo de reflorestação, e, portanto, obviamente, por aí também, em fase de criação de uma ZIF, uma zona de intervenção florestal, que permite que também, porque um dos problemas que nós temos no nosso território é de muitos proprietários que têm terrenos, nomeadamente nas serras, que muitas vezes nem sabem onde eles estão, por isso a importância do BUPI, o facto de se juntarem, de um emparcelamento que era muito importante, porque às vezes são pequeninas belgas ou pequenos tapados que
que por eles só, uma coisa muito pequenina, não tem rentabilidade, mas se pudessem juntar todos e haver até apoios, que acho que tem que ir por aí, para que a floresta se torne mais ou menos rentável, com uma gestão profissional, é o caminho, eu não tenho muitas dúvidas disso. E, portanto, enfim, estamos de acordo em relação a essa sensibilização e esse caminho que é preciso fazer. Água da rede pública, dizer que desde quarta-feira, portanto, os incêndios terminaram na quarta, eu já não sei se foi na quarta, se foi na quinta-feira, que entrei em contacto com, digamos, as Águas do Norte e as Águas de Ouripaiva. Águas de Ouripaiva é quem fornece as águas, apesar de serem na mesma do grupo Águas de Portugal, mas as Águas de Ouripaiva fornece as Águas do Norte em alta, portanto é quem faz a captação da água, que a trata e que a disponibiliza, e portanto eu para lhes posso sensibilizar para isso, e eu penso que ainda durante as próximas horas, durante os próximos dias, possa haver boas notícias, no sentido de, portanto, eu só ainda não, e tenho até da parte deles a garantia que vai ser possível, mas é uma garantia oficiosa, apesar de eu já estar a dizer agora aqui, mas não quero, já o podia até ter anunciado, mas acho que quem deve fazer em primeira mão esse anúncio é a própria Águas do Norte, porque a decisão é também deles, e eu não queria, digamos, retirar-lhes porque essa medida a avançar, o mérito é fundamentalmente deles, e portanto só depois deles anunciarem é que nós vamos anunciar a seguir, mas estou confiante que vai haver para os munícipes das freguesias afetadas, é muito importante percebermos que não é onde não houve incêndios, isso não vai ocorrer, portanto, parece-me que o mecanismo será assim, as pessoas vão ter uma fatura com a totalidade do gasto, e vão ter que a pagar, mas depois vai haver um confronto desse valor com aquilo que é o valor médio que a pessoa costuma consumir, e depois terá um bónus, que depois será acertado certamente para a frente, no sentido de que aquilo que vai acima da média poder ser descontado. E dizer mais, a ideia é que não seja só na água, é que seja também no saneamento, e que seja também, e já é uma decisão nossa, o lixo também. Porquê? Porque quer o saneamento, quer o lixo, é calculado em função da água que consome. Portanto, nós próprios, temos que ver depois formalmente como é que resolvemos isto, mas nós próprios, portanto, as pessoas vão receber a fatura pela totalidade, não é? Sem desconto nenhum agora, mas depois a possibilidade de, nas próximas faturações, haver um acerto, está bem? E, portanto, estamos a tratar disso desde quarta ou quinta-feira, só ainda não o anunciamos, porque quero que seja a própria entidade responsável a fazer esse anúncio, que eu penso que será para breve, está bem? Muito bem, então, assim sendo, chegamos ao final do período de ordem do dia, passamos então ao período da ordem do dia. Ponto número 1, apoio financeiro à fábrica da Igreja da Paróquia de Tesouras, festas em honra de São Miguel. Portanto, é uma proposta em linha com aquelas que têm vindo, no sentido de apoiar as festividades das respectivas paróquias. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Se concordassem do ponto 2 ao ponto 13, votaríamos em conjunto, que tem tudo a ver com a atribuição de apoios no âmbito do Fundo Social de Baião, portanto, que depois de terem passado numa primeira triagem pelos serviços técnicos, não é, da ação social, tem depois aquela validação, entre aspas, pela Comissão, que também as valida e que vem agora aqui para aprovar. Se concordassem, não sei se alguém se opõe a que sejam votados em conjunto, então eu punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Ponto número 14. Se faz favor. Se me permitir, só mesmo para dar um apontamento que me ocorreu agora, até porque a vereadora Célia não está presente e também não esteve na última reunião, só mesmo para validar que quando da reunião da atribuição dos fundos, a vereadora Célia conseguiu estar presente e as propostas foram validadas por ambos. Como agora parei-me também, estando ela ausente, ocorreu-me deixar essa informação, porque
não esteve nessas últimas 2 reuniões, mas também deixar essa informação que me parece pertinente para ficar o registro realmente a validação que foi feita por nós os dois. Muito obrigado. Então, eu acho que ainda não procedi à votação. Já? Já, ok. Então, proposta número 14, minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o município de Baião e a Associação Conecta Baião. Portanto, a proposta 14, 15, 16, 17, 18 são todas, portanto, no âmbito do nosso regulamento de apoio ao movimento associativo, cultural, recreativo. Portanto, a proposta número 14 é para a Associação Conecta Baião. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Proposta número 15, portanto, minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o município de Baião e a Gestação em Marcha, Associação Cultural e Recreativa. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Proposta número 16, minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o município de Baião e a Associação Cultural e Recreativa Fanfarra Santiago e Zé Pereiras de Valadares. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Proposta número 17, minuta de contrato de programa de desenvolvimento esportivo entre o município de Baião e a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Os Amigos de Ovil. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Proposta número 18, minuta de contrato de programa de desenvolvimento esportivo entre o município de Baião e a Associação Amigo, Associação de Modalidades Inovadoras do GOV. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. E o nosso último ponto, atribuição de apoio financeiro à Acribaimar, Associação de Criadores de Gado Baião Marco, destinado ao fomento da produção pecuária de ovinos e caprinos, referente ao ano de 2023. Proposta, o Sr. Vereador José Lima, que é o subscritor da proposta e tem a responsabilidade política por ela, que quer intervir. Faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, mesa. Boa tarde a todos quantos nos vão ouvir dentro dias em suas casas. Em agosto passado, atribuímos aos criadores da raça bovina o prémio, não é o prémio, o apoio, portanto, para a criação da raça aroquesa, claramente, e hoje trazemos aqui o apoio aos ovinos e caprinos. Este é um apoio que nós Câmara, vimos ao longo dos anos e sendo pioneiros mesmo nesta região a apoiar esta criação. Claramente, portanto, a criação, mas, por outro lado, a questão da vacinação, a sanidade animal. Sendo Baião hoje reconhecido como um destino turístico, sustentável, mas também muito pela sua forma de estar na alimentação, como trazemos as pessoas aqui pela boca, não é? O anho assado, o arroz de forno, é o prato principal, portanto, de Baião. E daí, portanto, esta razão também de fomentar a criação do anho. Portanto, aquilo que fazemos é, ao longo dos anos, vir a atribuir um valor que é o valor do custo da vacinação, para que cada um de nós que nos vai ouvir lá fora, que pode passar efetivamente esta palavra, é que o anho de Baião é um anho exatamente de qualidade, um anho que está ele, portanto, todo ele, digamos assim, portanto, vacinado, com qualidade, e que as pessoas podem degustar efetivamente com a qualidade que nós estamos habituados a servi-lo. Portanto, só para terem uma ideia, e porque somos todos muito pequenos, portanto, somos muito pequeninos mesmo, portanto, na criação. O número que apoiamos é um número significativo, portanto, cerca de 2.500 ovelhas e carneiros, porque nós estamos a apoiar a progenitora, não é o anho, aquilo que vamos consumir. Nós apoiamos exatamente a vacinação da progenitora. Como disse, portanto, cerca de 2.500 progenitoras. Nós estamos a falar de cerca de 400 criadores em Baião
deste tipo de animal, portanto, ovino e caprino. O que nos demonstra, pronto, efetivamente, que somos muito pequenos. Aparece um ou outro criador com um valor mais significativo de cabeças de animal, mas, no geral, somos todos muito pequenos. Portanto, mesmo assim, não deixamos de apoiar aquele que tem uma ovelha, ou duas, ou três, portanto, através da associação da Acribaimar, que faz este trabalho, portanto, entre Baião e Marcanaveses, e aqui trazemos, efetivamente, portanto, este apoio, que é muito significativo para algumas pessoas, mas muito concretamente para que nós estejamos à vontade, é dizer, nós comemos ganho de qualidade. Era tudo. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, punhamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Chegamos então, assim, ao final da nossa ordem de trabalho. Chegamos ao período de intervenção do público. Temos público na sala. Não sei se quer intervir. Não, mas parabéns mesmo assim por estar presente. Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Ora bom, então assim sendo, chegamos ao final da nossa ordem do dia e eu pedia, e da nossa reunião, pedia à doutora Ana Paula Carneiro para proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. Portanto, os 19 assuntos da ordem de trabalhos de hoje foram todos aprovados por unanimidade. Muito bem, então assim sendo, eu ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata em minuto é aprovada por unanimidade. Chegamos então ao final da nossa reunião. Agradecer aqui a toda a Câmara, ao público, às nossas e nosso funcionário e depois também um cumprimento a todos os que nos acompanharam através desta transmissão. Muito obrigado.